Salmo 115. Salmo 115. Falando em volta de Jesus, em sinais. O Salmo 115, não, desculpa, Salmo 15. Salmo 15, não 115. O Salmo 15 é um salmo de Davi que tem como título o cidadão dos céus. Será que você é um cidadão dos céus? Quando a gente trabalha o tema da volta de Jesus, a gente já pensa em arrebatamento. E no arrebatamento, a Bíblia diz que nem todos irão. E nos deixa com medo, porque um temor no coração de que aquele momento, no momento do encontro, o próprio Senhor Jesus disse: olha, muitos naquele dia vão falar: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas na terra. E o Senhor vai dizer: apartai-vos, não te conheço, não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então teve gente que andava no meio do povo de Deus, que falava em nome de Deus, em teu nome, mas naquele momento de juízo, de julgamento, ele disse: olha, não te conheço. Será que você tem o título eleitor do céu, querido? Porque ser um cidadão significa ter o direito de participar daquela nação. E o Salmo 15 diz: o cidadão dos céus. E diz o salmista, o rei Davi: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Resposta: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Pai amado, obrigado por esta noite, obrigado pela tua igreja, pela palavra, por tudo que o Senhor já realizou esse final de semana. Mas agora, Pai, fecha de forma especial, fala ao nosso coração, ministra sobre nós uma palavra viva, em nome de Jesus. Amém. Querido, o rei Davi, olhando para o reino de Deus, olhando para o perfil do reino de Deus, ele descreve quem, ele pergunta primeiramente: quem pode habitar com o Senhor? Quem são as pessoas que podem habitar na casa do Senhor, no seu tabernáculo? E ele dá aqui uma lista de características naturais, humanas, que falam do nosso caráter, que falam das nossas atitudes, que falam do nosso comportamento como homens, como pessoas vivas que se relacionam sobre a terra. Por que eu estou falando isso? Porque tem um lado espiritual. A porta do reino de Deus tem nome, e o seu nome é Jesus. Eu sou
a porta, disse Jesus. Quem por mim passar, entrará e achará pastagem. Então, por melhor que sejamos, sem Jesus não dá. Fala para o seu irmão, sem Jesus não dá. Fala mesmo, irmão, vocês estão meio sonolentos hoje, acho que é horário de verão. Fala, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre Jesus. Vamos só pincelar essas características. Não vou fazer um estudo de caráter, mas só pincelar. O que vive com integridade. O que é ser íntegro? Íntegro é ser completo. Eu sou meio crente. Eu sou meio um homem de Deus. Não cabe. Quem foi excluído no julgamento por Jesus, não vos conheço, eram os meios. Meio é aquele negócio do morno. Não é frio nem é quente, é mais ou menos. O mais ou menos não é íntegro. Deus busca uma igreja íntegra, amém, querido? Por isso ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Não é meio coração, não é 75% do coração, nem 90%. É 100% do Senhor. Amém? Então põe a mão no peito e fala assim, o meu coração é do Senhor Jesus. E eu quero amar todos os dias, 100%, em nome de Jesus. O que vive com integridade e pratica a justiça. Jesus falou, olha, o meu evangelho é um negócio que tem que ser vivido. Aquele que ouve e não pratica é um mentiroso, que está construindo uma mentira, que vai cair por terra, a hora que vier a tempestade vai perder tudo. Mas aquele que pratica, olha para a sua mão, pratica, trabalha, olha para os seus pés, caminha, por onde você anda, por onde eu ando, o que eu faço, como eu ajo, isso fala das minhas obras. Aquele que pratica o que Jesus nos ensinou, esse pode habitar no céu. Então põe a mão no coração, fala, integridade, olha para suas mãos e fala justiça, prática de justiça. 3, e de coração, fala a verdade. Gostei dessa expressão. E de coração, fala a verdade. Mas tem como falar uma coisa sem ser do coração? Pior que tem, né? Eu posso falar uma coisa, mas meu coração diz outra. Não era isso que Jesus confrontava com os fariseus? Vocês falam, mas é falso. Vocês têm aparência, mas não tem conteúdo. Vocês ensinam um monte de coisa, mas não praticam nenhuma delas. Então, fala de coração. Ou seja, fala aquilo que é verdadeiro. E eu só consigo falar o verdadeiro se eu for verdadeiro. A Bíblia diz, a boca fala o que está cheio, meu coração está cheio de hipocrisia, falsidade, ou meu coração está cheio de verdade. Ó grandioso, soberano Senhor, Criador do céu e da terra, Deus onipotente, maravilhoso. Aí chega em casa, palavrão para o menino, palavrão para a esposa, xingamento no trabalho. Essa boca fala a verdade, mente no telefone, manda dizer que não está, manda não sei o quê. Será que esse cidadão vai herdar o reino dos céus? Ou será que ele vai ser barrado pela sua falta de integridade? Nas palavras, né? Que de coração fala a verdade. 3, versículo 3. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Tem duas características ligadas à fala e uma atitude aqui. A primeiro, querido, é que eu vou mudar
a tradução aqui. Quando fala assim, ó, não difama com sua língua, significa não é fofoqueiro. Sabe quem gosta de falar mal dos outros pelas costas? Conhece alguém assim? Eu ia falar para você, pergunta para o seu irmão, você é assim? Mas ia ficar desconfortável, né? Então vamos largar a mão dessa pergunta. Mas você conhece alguém que gosta de ficar criticando os outros pelas costas? É esse cidadão aqui, ó, que difama com a sua língua. Difamar é você falar mal de alguém que não está presente. Porque o outro chama injúria, e injúria é falar mal pela frente. Querido, a tua boca é uma bênção, e ela tem que ser usada para ser bendita, usada para a vida do Senhor em nome de Jesus, e não para ficar criando confusão. O injuriador é aquele que gosta de ofender, gosta de falar palavras duras, xingar as pessoas, falar mal de frente, provoca confusão em todo lugar. Querido, você vê quanta coisa ligada à nossa boca, à nossa fala? Cuidado, que da nossa boca nós dirigimos a nossa vida. 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Aqui tem duas características desse homem de Deus. E hoje isso aqui, mais do que nunca, é muito explícito na nossa sociedade. Sabe quem é o réprobo? Palavra difícil de falar, né? Réprobo é aquele que é reprovado por Deus. É aquele que está excluído, publicamente excluído de Deus, porque ele escolheu uma conduta de vida, ele escolheu valores que não são os valores de Deus. Então vamos imaginar, de forma bem, é o cara que ele acha que roubar é certo, prostituir, certo e bom, gostoso. Ele escolheu uma vida que rasga a Bíblia, rasga a Bíblia. E esse cara é reprovado. Mas a Bíblia está falando, olha, tem pessoas que acham que são cidadão do reino, que estão aceitando isso. Não, tudo bem, normal. A Bíblia está dizendo assim, ó, os seus olhos têm por desprezível. Irmão, se você despreza, se você não concorda, você está no caminho certo. Mas se você começa a ser conivente, as coisas mudaram, o mundo mudou, a gente tem que aceitar as mudanças. Irmão, a gente respeita as pessoas, o pecador é respeitado, mas o pecado não é aceito, amém? Uma coisa é a pessoa, a outra coisa é a prática que ela faz. Bispo, mas se eu levantar lá na escola e falar que eu sou contra o sexo antes do casamento, que eu sou contra o aborto, todo mundo é a favor, bispo, eles vão ficar constrangidos. Irmão, se nós estamos num país livre, você tem o direito de ser contra. Graças a Deus, porque nós estamos num país livre. E se você é homem de Deus, meu querido, você tem coragem de ser contra. Por quê? Próximo versículo. Você dá honra aos que temem ao Senhor. Mas quem teme ao Senhor, muitas vezes é criticado. O bispo é criticado, o fulano de tal na televisão é criticado, o outro ciclano é criticado. E aí, para a gente não ficar fora do mover da terra, do mover do inferno aqui na terra, a gente também critica. Opa! Irmão, estou defendendo ninguém aqui, mas se é um homem de Deus e honra ao Senhor, honre Ele também. Não entre na onda da difamação mundana,
Facebook, rede social, porque você pode estar tomando uma posição que não faz parte do reino dos céus, que não faz parte dos cidadãos do reino dos céus. E ele fecha, verso 5. Não, ainda no 4. O que jura com dano próprio e não se retrata. Fala comigo assim, uma só palavra. Vocês entendem isso, esse versículo? O que é? O que significa? O que jura com dano próprio e não se retrata. É a pessoa que fala assim, olha, eu estou dando a minha palavra, que se isso acontecer, eu farei tal coisa. Você dê minha palavra. Aí a coisa aconteceu. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cumprir a minha palavra. Como diz a Bispa Lúcia, palavra dada, palavra cumprida. Mas o cidadão que não tem caráter, sabe o que ele faz? Ele se retrata. Não, mas sabe como é que é, né? Pensando bem, eu falei meio sem pensar, eu estava meio emocionado naquele momento, então sabe como é que é, né? E não honra a sua palavra. A Bíblia diz, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Antigamente fazia negócio, né? Meu pai brincava assim, os antigos. Negócio se faz com o fio do bigode. Precisa de contrato. Porque palavra dada, palavra cumprida. Você tem honrado os seus compromissos, querido? Você tem honrado a sua palavra dada? Isso fala do nosso caráter. Versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Está ligado agora a nossa relação com o dinheiro. Eu amo mais o meu irmão ou eu amo mais o meu dinheiro? Eu sou mais ligado à verdade ou ao suborno que distorce a verdade? Irmãos, tem muito tema aqui que eu gastei mais do que eu queria falar sobre isso. Mas eu quero fechar minha palavra com um exemplo prático de um homem que era cidadão do mundo e que se tornou cidadão do reino de Deus. Um homem que na prática viveu essa transformação e ganhou o seu lugar. Então, vira páginas da sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 19, e eu quero fechar minha palavra com esse exemplo que retrata tudo que nós falamos e mais um pouco. Quantos querem ser cidadão dos céus aqui? Acho que vocês não estão gostando muito da palavra não, mas ela é educativa, querido. Lucas 19, verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o perdido. Meu querido, Zaqueu é o exemplo do homem que não fazia parte do reino de Deus. Do homem que, se tivesse morrido naquele momento, que se Jesus tivesse voltado até então, não seria cidadão dos céus, na linguagem de Davi. Mas tudo pode ser mudado. Bispo, o senhor foi falando ali rapidamente as características, e eu falar, olha, eu não sei do que vai ser da minha vida não, porque eu sou mentiroso, eu sou fofoqueiro, Querido, há esperança para todos nós. Quando que essa esperança acontece? Quando Jesus aparece. Ele é o perdão, Ele é a propiciação, Ele é a justiça pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ninguém conseguiria ser digno do reino de Deus. Mas Jesus nos fez dignos pela sua graça, pelo seu sangue, pela sua obra da cruz. Um aplauso para Ele, amém, querido? A Ele toda a honra e glória em nome de Jesus. Porém, tem uma vírgula aqui. Porém, nem todos serão salvos em Jesus. Amarrado, bicho, o que é isso? Nem todos. Por que não? Porque depende da nossa decisão. Jesus veio para todos, mas nem todos subiram na árvore para vê-lo. Nem todos tiveram o desejo de conhecê-lo. Quantas cadeiras vazias estão aqui? Nem todos querem estar diante da palavra, nem todos querem estar diante da igreja. Quantos querem? Amém, querido? Glória a Deus pela sua vida, você está aqui. Zaqueu ouviu falar de Jesus. Alguém falou, está sabendo aí da parada, está acontecendo aí, o tal de Jesus, cara, o cara vai e cura todo mundo, e transformou água em vinho, e fez mudo falar, o cara é fantástico. Mas quem é Jesus? Não, ele fala do reino dos céus, ele fala que é filho de Deus. O bem-sucedido Zaqueu, o rico Zaqueu, alto funcionário público, fiscal da Receita Federal, ele fala, eu preciso conhecer Jesus. Eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho um salário maravilhoso, eu sou rico porque eu ainda recebo umas propinas por fora aí, bem sucedido. Mas eu sinto que eu ainda não sou cidadão do reino. Eu sinto que está faltando alguma coisa na minha vida. Esse é Zaqueu, um homem indigno de ser cidadão do reino. Mas que, ouvindo Jesus, ouvindo falar de Jesus, ele teve desejo por Jesus. Ele tinha empecilhos de estar até Jesus, porque ele era baixinho, tinha uma multidão esperando, ele não conseguia, mas ele não se importou, ele não se limitou com aquela dificuldade, ele subiu na árvore. Imagina um fiscal da Receita subir na árvore, na rua, para poder ver Jesus passar, até meio infantil o negócio, né? Mas ele não se importou, ele falou, eu quero vê-lo, eu quero conhecê-lo. Isso fala, meu querido, de desejo. O reino é para aqueles que desejam. Se você olhar o momento dessa história, depois faz esse estudo na sua casa, olha a série de textos que Lucas vai escrevendo. Ele vai falar da volta de Jesus, da vinda do reino, lá em 17, 20. Depois ele vai falar do juiz iníquo, da parábola do fariseu e do publicano. Ele vai falar do perigo das riquezas, que a gente falou semana passada. E aí, ele fala dessa história. Sabe quem tem o direito de receber a graça do Senhor? Quem deseja o Senhor. É a noiva, lembra das 10 virgens da semana passada? É a noiva que anseia, ela deseja o seu noivo. Põe a mão no teu coração, fecha os seus olhos e fala, desejo. E faz uma pergunta para você, o quanto eu desejo Deus? O quanto eu desejo o Senhor?
Nada vai ser transformado no nosso caráter, pode olhar para mim. Nada, se nós não desejarmos o Senhor. Porque, eu vou me tornar o perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, não precisava de Jesus. Não existe homem perfeito. Todos pecaram, mas todos precisam de Jesus. Mas eu tenho que desejar Jesus. Jesus não é lixo que está jogado. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração, todo desejo. Maioral rico não podia. Verso 4, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus. 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Quantos desejam Jesus aqui? Amém? De verdade, querido? Sem hipocrisia? Então agora a palavra de Jesus para você: desce depressa, porque eu quero ficar com você. Olha que coisa esquisita. Ele sobe para conseguir ver. Ele paga um preço para subir, para conseguir ver Jesus. E a hora que ele vê Jesus, que Jesus olha no olho dele e fala: eu vi teu coração, Zaqueu. O primeiro comando que Jesus dá para ele: desce. E eu vou pegar esse gancho do desce aqui, querido, porque ele é muito profético. Se você quer que Jesus entre na tua vida, você tem que descer. Você tem que se humilhar. Você tem que falar com você mesmo: eu preciso do Senhor na minha vida. Diante dele todo joelho tem que se dobrar e toda língua confessar que ele é o Senhor. A Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Irmão, de quantas posições você tem que descer para que Jesus possa entrar na sua vida? Eu sei, eu sou esperto, eu sou inteligente, eu sou sábio. Zaqueu era um cara de sucesso, forte. Por isso que Jesus falou para ele: Zaqueu, desce. Tem que descer. Tem que abrir mão dessa posição de altivez, dessa posição de arrogância, dessa posição de quem acha que está por cima. Isso se chama, querido, humildade. Isso se chama você deixar o Senhor reinar. Ele é o Senhor e nós somos o servo. Ele fala e nós obedecemos. Responde essa pergunta para você, não para mim. Da onde você precisa descer? Qual é a árvore que você subiu na sua vida? É a árvore do sucesso material, financeiro? É a árvore do conhecimento, da sabedoria, dos diplomas? É a árvore da estrutura familiar que você construiu? Qual que são as árvores que você se apoia tanto? Que nessa noite o Senhor está falando: desce, desce, se prostra. Eu só posso entrar na casa de quem desce. Verso 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Quantos têm disposição de descer rápido? Sabe uma coisa que a gente precisa descer muitas vezes, veio na minha mente agora? A gente precisa descer do direito de credor. Daquele direito que a gente se coloca em cima da árvore, em cima das pessoas e fala assim: você vai me pagar. Um dia você me paga. E Jesus está falando para você essa noite: desce aí, seu cobrador. E você vai ter que abrir mão dessa dívida hoje. Você vai ter que perdoar essa dívida hoje. Tem que descer. Porque Jesus já perdoou essa dívida daquela outra pessoa. Irmão, não tem como Jesus entrar se não descer. E vamos seguir o exemplo de Zaqueu.
desce depressa, porque o dia do rei está chegando. Ah, sabe como é que é, né, Jesus? Vou dar um tempo aqui, depois eu vejo. Jesus ia passar. Não deixa Jesus passar. Não deixa perder a oportunidade. Não deixa, querido, para fazer amanhã o que você pode fazer agora, no final desse culto, na oração que nós vamos orar. Não deixa para fazer daqui um mês o que você pode fazer hoje. Não faça isso. Desce depressa e com alegria, porque Deus está nos dando oportunidade para isso. Fecho a palavra. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Deixa o povo falar, irmão. Deixa falar. O que vão falar de mim? Deixa falar. Falaram de Jesus aqui, falaram de Zaqueu. O Senhor com ele, relacionando. Faz o que tem que ser feito. Importa agradar a Deus do que aos homens. Olha no olho da pessoa que está do seu lado, me ajuda a pregar. Olha no olho dela, profeta, e fala assim: faça o que tem que ser feito. Fala com a autoridade, faça o que tem que ser feito. E continua: não se importe com o que as pessoas vão falar. Versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Obras de justiça, integridade. Não foi isso que a gente viu no Salmo? O que Zaqueu está fazendo aqui? Está transformando a sua vida. Porque ele não era íntegro, ele era bandido. Veio com a prosinha meia dissimulada aqui, mas ele sabia que ele tinha defraudado muita gente. Mas ele falou: eu reconheço, e na onde eu errei, eu vou devolver 4 vezes mais. Querido, acerte a vida. Tenha decisões corretas. Mude o que tem que ser mudado. Restitua o que pode ser restituído. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi uma pregação sobre isso. E o pastor, eu era novo convertido, e o pastor fez uma pregação de você acertar as obras do passado. Irmão do céu, eu quase morri, mas eu fiz. Fiz uma lista de todo mundo que eu tinha que pedir perdão, que eu tinha que ir atrás e acertar. Até galinha que eu roubei na escola agrícola para fazer frangada na República, eu paguei. Quase infartei o diretor da escola. Que eu fui lá na casa dele, eu tinha 16 anos, e bati na casa do diretor. Ele saiu: pois não, professor, eu estou aqui para pedir desculpa. E eu queria pagar as galinhas que eu roubei lá da granja, que nós fizemos frangada. Sério mesmo. Eu era aluno interno do colégio agrícola. E bebida, esses negócios, né? Todo dia morria umas galinhas lá que davam uma doença lá. Muitas. Morria 2 e a gente morria outras 2. Né? As doentes jogavam na fossa e as outras a gente levava para a República. Eu tive que pagar. Paguei. Não devo isso mais. Irmão, o que você puder acertar, acerte. Acerte. Porque isso fala da nossa integridade. Quem você tem que chegar e falar: olha, eu errei com você, me perdoa. Acerte. Não deixe pendências. Não deixe verdugos te cobrando pela falta de acerto e de perdão. Isso é integridade. Isso fala de obras de justiça. Jesus respondeu: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Vou mudar a frase de Jesus. Houve salvação nessa casa, pois que também este é um cidadão dos céus.
Quantos cidadãos dos céus tem aqui? Irmão, em nome de Jesus, não sejam meio crente. Bispo, suas palavras ultimamente têm sido muito duras. Irmão, eu vou ouvir a voz do Espírito e vou pregar. Até eu acho que... Mas se é isso que o Espírito Santo quer falar, eu vou continuar obedecendo a Ele. Acerte a sua vida em nome de Jesus. Não brinque de ser cristão, meio cristão. Acerte a sua vida com Deus. Acerte a sua vida com o Espírito Santo. Pare de entristecê-lo. Pare de enganar-se a si mesmo. Hoje, nós vivemos dias tão perigosos que as pessoas cristãos têm escolhido uma vida de iniquidade, uma vida de pecado, uma vida de erros diante de Deus, da sua palavra, e aí criam doutrinas, criam teorias, a teoria da graça abundante. Pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, você está predestinado e você vai ser salvo pela graça. Então nós vamos ter que rasgar um monte de página da Bíblia aqui, das virgens que não se prepararam, dos servos que não foram fiéis, dos administradores que foi infiel, porque a gente não precisa fazer nada de certo mais. Não se iluda, querido. Deus busca uma igreja íntegra, uma igreja sem mácula, nem ruga. Bispo, mas é impossível ser perfeito. Eu também acho. Mas nós vamos buscar isso todos os dias. E quando a gente errar, a gente vai dobrar o joelho, pedir perdão a Deus. E Ele é propiciador pelos nossos pecados. E a gente vai continuar tentando acertar em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, querido? Nos dois textos, falam de um assunto muito delicado para nós. Porque os dois textos terminam falando de dinheiro. Um fala para você não ser agiota, para você não se vender por dinheiro, ser testemunha infiel, comprada. E no texto de Zaqueu, ele fala, olha, eu restituo aquilo que eu roubei, e eu pego o que é meu, e eu quero fazer uma oferta do que é meu, dar aos pobres. Será que é coincidência? Eu não creio que é coincidência, mas eu creio, querido, que é uma área da nossa vida que fala muito de nós. O que divide o meu coração e o seu coração com Deus não é o diabo. Se eu perguntar aqui, quantos adoradores do diabo já tiveram aqui? Quantos aqui já foram adoradores do diabo? Irmão, num grupo desse aqui de 200, 300 pessoas, se 1, 2 levantar é muito. Dois loucos que acontece. Não é isso que disputa o nosso coração. Mas o que disputa o nosso coração é o amor à matéria, ao dinheiro. Imagine se você chegasse diante do tribunal de Deus e o Senhor falasse, você não tem lugar aqui. Por quê, Senhor? Porque você foi ladrão, você me roubou, e os ladrões não herdarão o reino. Mas e a graça, Senhor, em teu nome eu orava. Mas ele fala, mas você amou a iniquidade, você amou ser um ladrão, você amou muito mais as coisas materiais do que o meu reino. Querido, em nome de Jesus, eu não gostaria de ouvir isso de Deus. Que haja temor nos nossos corações, de sermos íntegros em tudo, querido. Querido, fecha seus olhos. Pecado tem dia, tem hora e tem lugar. Conforme o Espírito Santo for trazer à sua mente erros, falhas que você tem cometido, querido, e que você ainda não acertou, primeiramente, comece a acertar isso com Deus, diante do altar do Senhor, diante do altar onde nada pode ficar oculto ou escondido. Comece a acertar isso com o Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, como tua igreja, Senhor, nós nos achegamos ao teu altar, nós reconhecemos, Pai, que somos pecadores, reconhecemos, ó Pai, que temos falhado com o Senhor, mas nessa noite nós queremos acertar,
Nessa noite, Pai, como Zaqueu, nós queremos, Deus, reconhecer se alguma coisa temos defraudado alguém, nós queremos acertar. Pai, o Senhor conhece nossos erros, o Senhor conhece nossos pecados, Senhor. Nada fica oculto da Tua presença. Mas nessa noite, Pai, que haja bálsamo, que haja sangue perdoador, Senhor, que haja misericórdia do Teu altar, para santificar a Sua igreja, para adornar a Sua noiva, não com anéis bonitos, Senhor, não com maquiagem frondosa, Senhor, mas com um caráter incorruptível, Deus, com uma alma íntegra, apaixonada, completa, que ama o noivo. Oh Espírito Santo, faz essa obra em nosso coração, Senhor, faz essa obra em nosso coração. Querido, há pessoas que você tem que acertar, que você tem que pedir perdão. Há acertos financeiros que você tem que fazer, viu, meu irmão? Há acertos financeiros, você pegou emprestado e não pagou. Você fez o negócio, falou que ia fazer e não fez. Acerta a sua vida. Acerta. Você disse que ia ajudar tal pessoa e não ajudou, deixou na mão, ficou aberta essa porta. Acertos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece nossas histórias, Pai. O Senhor conhece nossos erros, Pai. Haja acerto no mundo espiritual. Faz de nós cidadãos dos céus, Pai, cidadãos do reino, cidadãos íntegros, Senhor. Homens e mulheres que não têm do que se envergonhar, Pai, que vivem a Tua palavra, que praticam a Tua justiça, Senhor. Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, querido. Por um minuto você vai orar por ela. Não vou chamar os pastores aqui, você vai orar pelo teu irmão, vai falar: Deus, ajuda meu irmão agora, Pai. Deus, sê com ele agora, fortalece o meu irmão, santifica a vida dele, Pai. Deus mudou a história de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ore agora pelo seu irmão, interceda por ele, em nome de Jesus, Pai. Muda a vida do meu irmão, transforma meu irmão, faz dele um cidadão do céu, faz dele um cidadão íntegro, Senhor, irrepreensível, que não tem do que se envergonhar, que não tem do que se envergonhar. Erecanto xarabala erecanta ramaieiros. Pecados de pensamento, pecados de palavra, pecados de atitude, em nome de Jesus, sejam perdoados, sejam lavados, cancelados pelo nome de Jesus. Deus, levanta uma igreja íntegra, reta. Deus, uma igreja proba, Senhor, que vive a integridade do Senhor, que vive a santidade do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Humilharei, cante esse cântico ao Senhor. nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tenha misericórdia, Senhor. vestes tocarei, Troca nossas vestes essa noite. subirei, Oh, como Zaqueu, teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Preciso do teu olhar. diga isso bem forte a Ele. Eu farei o que for preciso para te ter, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Do teu olhar, do teu olhar, do teu
Somente os aqueus que acham que precisam do olhar do Senhor, dá um aplauso maravilhoso a Ele. Toda a honra e glória ao Rei. Obrigado, Jesus. Irmão, por mais pecador que você seja, eu sei que você é, Ele está doidinho para entrar na sua casa. Ele está doidinho para ser seu amigo, para habitar com você, porque Ele te ama demais. Que Deus te abençoe e te guarde. Uma semana de vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe a toda a igreja. Mais um aplauso ao Senhor. Aleluia.